Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1. Começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, a apresentação do Messias, o anúncio da chegada do Messias. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que eu envio o mensageiro na tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao encontro de João, confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava: Depois de mim vai chegar alguém mais forte do que eu, e eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. O Messias é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água, viu o céu rasgando, e o Espírito como pomba desceu sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado. Jesus vai enfrentar o mal. Em seguida, o Espírito impeliu Jesus para o deserto, e Jesus ficou no deserto durante 40 dias. E aí era tentado por Satanás. Jesus viu entre os animais selvagens e os anjos o serviam. A cegueira das autoridades, a pregação de Jesus. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galiléia, pregando a boa notícia de Deus. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa notícia. Seguir a Jesus é comprometer-se. Ao passar pela barreira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Estavam jogando a rede do mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: Sigam-me, e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. Jesus logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca, com os empregados, e partiram, seguindo a Jesus. Jesus vence a alienação. Foram à cidade de Cafarnaum. E, no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Neste momento, estava na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro, que começou a gritar: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus ameaçou o espírito impuro: Cale-se e saia dele. Então o espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu dele. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos impuros, e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a redondeza da Galiléia. Ser livre para servir. Saíram da sinagoga e foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo eles contaram isso a Jesus. Jesus foi aonde ele estava, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre deixou a mulher, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levavam a Jesus todos os doentes e os que estavam possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de vários tipos de doença e expulsou muitos demônios. Os demônios sabiam que era Jesus, e por isso Jesus não deixava que eles falassem. Jesus rejeita a popularidade fácil. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram atrás de Jesus, e quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu:
Vamos para outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali. Foi para isso que eu vim. E Jesus andava por toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus e os marginalizados. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: Se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus ficou cheio de ira, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Então Jesus o mandou logo embora, ameaçando-o severamente: Não conte nada para ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você, e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte as pessoas iam procurá-lo. Todo o Evangelho de Marcos é o começo da boa notícia que Deus dirige aos homens. Ela continua em todos os tempos e lugares, através daqueles que seguem a Jesus. A pregação de João Batista é grande advertência. Ele anuncia a vinda do Messias, que vai provocar uma grande transformação. É preciso estar preparado, purificando-se, mudando o mundo de ver a vida e de vivê-la. O céu se rasgou. Na pessoa de Jesus, a separação que havia entre Deus e os homens se rompeu. A voz apresenta o mistério do homem de Nazaré. Ele é o Filho de Deus, o Messias, Rei, que vai estabelecer o reino de Deus através do serviço, como servo de Javé. A atenção no deserto resume os conflitos que Jesus vai experimentar em toda a sua vida. Deverá enfrentar o representante das forças do mal que escravizam os homens, e Deus os sustentará nessa luta. São as primeiras palavras de Jesus. Elas apresentam a chave para interpretar toda a sua atividade e cumprimento. Em Jesus, Deus se entrega totalmente. Não é mais tempo de esperar, é hora de agir. O reino é o amor de Deus, que provoca a transformação radical da situação injusta que domina os homens. Está próximo. O reino é dinâmico e está sempre crescendo. Conversão. A ação de Jesus exige mudança radical da orientação de vida. Acreditar na boa notícia é aceitar o que Jesus realiza e empenhar-se com ele. O chamado dos primeiros discípulos é um convite aberto a todos os que ouvem as palavras de Jesus. Simão e André deixam a profissão. Tiago e João deixam a família. Seguir a Jesus implica deixar as seguranças que possam impedir o compromisso com uma ação transformadora. A ação demoníaca escraviza e aliena o homem, impedindo-o de pensar e de agir por si mesmo. Por exemplo, ideologias, propagandas, estruturas, sistemas. Outros pensam e agem através dele. O primeiro milagre de Jesus é fazer o homem voltar à consciência e à liberdade. Só assim o homem pode segui-lo. Não diz qual era o ensinamento de Jesus, contudo, mencionando junto com uma ação de cura. Ele sugere que o ensinamento com autoridade repousa numa prática concreta de libertação. Com sua ação, Jesus interpreta as Escrituras de modo superior a toda a cultura dos doutores da lei. Para os antigos, a febre era de origem demoníaca. Libertos do demônio, os homens podem levantar-se e pôr-se a serviço. Os demônios reconhecem quem é Jesus, porque sentem que a palavra e a ação dele ameaçam o domínio que eles têm sobre o homem. O deserto é o ponto de partida para a missão. Aí Jesus encontra o Pai, que o envia para salvar os homens, mas encontra também a tentação. Pedro sugere que Jesus aproveite a popularidade conseguida num dia. É o primeiro diálogo com os discípulos e já se nota a tensão. O leproso era marginalizado, devendo viver fora da cidade, longe do convívio social, por motivos higiênicos e religiosos. Jesus fica irado contra uma sociedade que produz a marginalização. Por isso, o homem curado deve apresentar-se para dar testemunho contra um sistema que não cura, mas só declara quem pode ou não
participar da vida social. O marginalizado agora se torna testemunho vivo, que anuncia Jesus, aquele que purifica. E Jesus está fora da cidade, lugar que se torna o centro de nova relação social. O lugar dos marginalizados é o lugar onde se pode encontrar Jesus.